A história mostra o colapso de um Estado não destrói um povo, mas o obriga a responder. E essa resposta pode ser a de fé, medo ou de transformação. E é aí que está a relação disso com a resiliência. No vídeo de ontem eu recebi um feedback de que o ódio entre árabes e israelenses é tão grande que se torna insuperável. Eu respondi que, no caso da África do Sul, isto também parecia assim, até que o bispo Desmond Tutu, que depois recebeu o Prêmio Nobel da Paz, quando esse prêmio ainda era sério, mostrou que com a reconciliação e a verdade se conseguia reduzir o ódio a ponto de permitir a convivência da maioria. Evidentemente, muitos brancos saíram da África do Sul e nunca retornaram, o que foi um baque para esta nação, embora poucos anos depois ela tenha sido considerada um membro fundador do BRICS pela importância que a sua economia estava ganhando. Bom, o vídeo de ontem também bateu muito forte em mim. Eu produzo as coisas intuitivamente, depois eu reflito sobre elas. E ao refletir, eu percebi que se a justiça e a reparação são tão importantes no contexto da resolução da questão para os palestinos, isso indica que Israel já atingiu o ponto de não retorno e, portanto, continuará belicosa ou continuará promovendo guerra permanente. No entanto, para mim, esta não é uma solução viável e vou dar algumas razões para isso. Primeira razão: há 17 milhões de palestinos fora do Oriente Médio. Todos eles vão continuar no seu movimento de resistência, por mais que aqueles que ainda persistem no território considerado pela ONU como da Palestina sejam dizimados. Há 400 milhões de árabes no oeste da Ásia. Por mais que hoje muitos dos governos vizinhos a Israel tenham sido quase domesticados, é provável que no futuro esses árabes venham a se incorporar ao movimento de resistência, sobretudo quando o petróleo perder força no mundo. Terceira razão, há 2,2 bilhões de muçulmanos no mundo. E por causa da islamofobia, que foi uma consequência do conflito palestino, por causa da islamofobia, muitos deles vão se incorporar ao movimento da resistência. E exemplo disso é o pessoal, por exemplo, da Malásia, que não tem nada a ver com os árabes, com a raça árabe, no entanto, por razões religiosas, dá esse apoio tão decisivo para os palestinos. Também é importante notar que há duas grandes potências regionais, a Turquia e o Irã, que hoje têm um poderio militar que começa a se aproximar do poderio militar de Israel, fazendo com que uma guerra permanente se torne mesmo uma guerra de forte destruição de lado a lado. Também é importante considerar que, mesmo com o êxito econômico e o apoio incondicional dado pelos Estados Unidos e pela Europa a este enclave no Oriente Médio, metade dos judeus não quis nunca ir viver lá. Agora que esse lugar se tornou e se tornará ainda mais o lugar mais perigoso do mundo para se viver, aí é que não haverá atração de mais judeus de fora. Por essa razão, aquela ideia da grande Israel, Eretz Israel, me parece um pouco exagerada. E, por fim, esse declínio dos Estados Unidos e da Europa provocado em grande parte pelo que vem acontecendo em Gaza, que é o conflito mais importante dos últimos 100 anos ou 80 anos, o declínio desses países ocidentais deverá deixar Israel ainda mais isolada. Por tudo isso, eu concluo que também os israelenses e os judeus devem lutar pela paz. Não há outra saída.
E se não há outra saída a não ser lutar pela paz, vamos então estudar como a gente poderia construir cenários para isso, do mesmo modo que fiz ontem com os palestinos, né? Para os cenários, algumas premissas foram consideradas. A primeira, o trauma do Holocausto e a perseguição aos judeus por séculos foi o principal motivador da criação deste enclave no oeste da Ásia. Segunda premissa, o sionismo conseguiu se entrelaçar a tal ponto com a religião judaica que, por inércia dela, as duas coisas acabaram se confundindo, o que torna mais difícil qualquer solução. Terceira premissa, Israel tem o apoio incondicional dos Estados Unidos e Europa. E quarta premissa, a identidade judaica é fortemente baseada na sobrevivência heróica. Isso é um fator importante quando estudamos resiliência. Então, quais são os três cenários pós-colapso e terminando definitivamente o conflito naquela região? O cenário pessimista, os estudos que fiz junto com a inteligência artificial chegam a uma probabilidade de 40%. É um cenário de reativação da perseguição, aumento do radicalismo religioso e anseio por revanche. Tudo isso significa, de fato, que a semente da violência continuará prosperando. Exemplo disso, para dar credibilidade a esse cenário, foi a comunidade branca na África do Sul, após término do apartheid, e também a comunidade russa depois da destruição da União Soviética. O cenário intermediário tem 35% de probabilidade e ele considera uma rede transnacional judaica espalhada pelo mundo com uma adaptação econômica. Exemplos que dão credibilidade a esse cenário, os armênios, que passaram também por um grande genocídio na região onde vivem há milênios, mas conseguiram estabelecer essa rede transnacional. E também os tibetanos. Por fim, o cenário otimista, como sempre, o percentual é mais baixo, 25%, e significa, então, uma redefinição ética do judaísmo como uma cultura que não depende de ter uma pátria física. Exemplo que dá credibilidade a esse cenário são os Quakers, que progridem fora da região onde nasceram e viveram, e também a rede de intelectuais judeus que se constituiu a partir de 1945 e que está espalhada pelo mundo, produzindo maravilhosamente. Em síntese, o grupo social judeu não colapsa. Segundo, a memória do trauma pode aguçar esta polarização atual. O que os estudos indicam é metade da vitimização, metade deles vai para a vitimização combativa e a outra metade vai para a transcendência cultural, que é como parece ser o cenário otimista. O cenário pessimista é o mais provável, também como síntese é importante considerar, portanto, deve demorar muito mais ainda até estas soluções se construírem. Quero trazer aqui alguns estudos que ajudam a calibrar as probabilidades desses três cenários. Primeiro estudo, Mack e Bishop, em 2022, mostra como os fatores sociais protegem as populações civis. Isso, então, é uma parte importante da busca de aprimorar a resiliência por efeito da competência social. Outro estudo de uma judia, Shoshani, e colegas, em 2016, faz um estudo com jovens israelenses expostos à violência no sul de Israel e mostra o sucesso das ações de reforço da resiliência. Depois tem o estudo do Érico e colegas, de 2021, que mostra a importância do contexto cultural no caso do Mali africano, da região do Sahel. E, por fim, o estudo que eu julgo mais importante deles, o estudo de Campos e colegas, também de 2021, que criou uma escala de reconciliação
na Colômbia quando terminou o terrorismo das Farc. Ainda não há estudos sobre o colapso estatal que ocorreria no cenário pessimista, mas, por analogia, a gente pode considerar o desastre que aconteceu com o colapso da União Soviética e a criação das oligarquias russas que foram tomando todo o patrimônio que aquela economia tinha gerado. Eu acho que por aí é um caminho, mostra quão desastroso é este colapso. Então, para completar ou para fechar este vídeo, eu digo que entre o ressentimento e a reinvenção, a escolha de um povo diante do colapso revela de fato o grau de resiliência que esse povo dispõe. Tanto israelenses quanto palestinos precisam descobrir que sobreviver não é apenas resistir, é, na verdade, reaprender a viver juntos, ainda mais quando tudo parece ruir.